Graça e paz, meu irmão, gratidão, damos a Deus por esse dia, 10 de junho de 2025, e nós meditaremos na palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 6, e o nosso versículo de trabalho será o versículo 5, e nele há uma resposta em que o salmista dá, vamos dizer assim, aquilo que ele tem apresentado nesses salmos. Ele diz assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. O salmista, uma das coisas muito interessantes nos salmos é que o salmista o tempo todo ele está oferecendo gratidão, ele está oferecendo louvor, ele está reconhecendo a sua inutilidade, o seu tamanho minúsculo, né, diante diante da grandeza de Deus, diante até mesmo de seus inimigos. E então são diversas as fases, diversos os pontos e as colocações do salmista, mas todas elas nos levam à presença do Senhor e principalmente buscando a mão de misericórdia de Deus. E nesses salmos aqui, ele não é diferente. Nós já dissemos que a leitura dos salmos, ele carece muitas vezes de um estudo aprofundado fora do próprio salmos. Por quê? Porque como os salmos, eles são canções, eles são cânticos, são hinos, eles são expressões, vamos dizer assim, da clamor, da angústia do salmista, ou da gratidão do salmista. Ele por vezes, quem está trabalhando os salmos, ele vai tentar buscar o contexto histórico, vários, quem que efetivamente produziu, e dentro dos salmos em si, a gente, com uma clareza, às vezes você não encontra isso. Então é necessário um estudo mais aprofundado. Então por isso, eu, mesmo sabendo que os pregadores, eles reforçam, eles categorizam que salmo tal foi escrito fulano tal, e a situação era essa, eu deixo essa parte mais para esses especialistas. Então a gente avalia aqui no nosso salmo, no nosso devocional, a parte do que está escrito, propriamente dito, a mensagem que está escrita. E nessa mensagem aqui, é mais uma vez o salmista buscando o clamor do Senhor, buscando o clamor que fala a misericórdia dele. Logo no começo, ele já pede para que a ira do Senhor, o furor do Senhor, não seja fonte do castigo dele. E ele já no versículo 2 ele traz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. É alguém que constantemente está em aflição, é alguém que constantemente está em angústia, e é alguém que, principalmente, e é necessário isso, ele se reconhece a condição de fraqueza, a condição de, vamos dizer assim, de incapacidade de resolver problemas, de enfrentar inimigos, ou de solucionar questões que são muito maiores do que ele. Ele precisa, então ele clama assim ao Senhor, porque ele fala que a alma dele se encontra perturbada. E nesse processo de alma perturbada, e nessa luta, vamos dizer assim, nesse devaneio, ou seja, nessas braçadas em vão que ele dá, e aí ele se encontra, então, num ponto de dizer assim: olha, eu necessito de ti. Então até quando tu vais permitir, então, que a minha alma continue dessa forma? Até quando esse sofrimento me atormentará? Até quando eu não terei paz? O salmista, então, de forma muito inteligente, de forma bastante sensata, especial, até espiritual, ele consegue. E por vezes, a gente diz assim, que a minha alma volte para si. O salmista aqui diz assim: não, olha, quando ele diz que a alma dele está perturbada, ele diz assim, ele clama: volta-te, Senhor, olha para mim, eu já não aguento mais, olha para mim. Não é porque eu sou merecedor, mas porque teu amor, ele é especial, porque tu é bondoso, tu é misericordioso, tu é fonte de perdão. O salmista, ele apela para esse lado do Senhor. Ele apela para esse lado do Senhor, para que o Senhor salve a sua vida, e ele representa a sua vida aqui em torno da expressão a minha alma. Porque é como uma pessoa que está depressiva, como uma pessoa que está já sem, vamos dizer assim, sem qualquer esperança em nada. E ele diz assim: Senhor, se tu permitires que isso continue dessa forma, fala para mim qual é o resultado, o que de bom isso vai me trazer, porque quando eu estiver morto, né, não me lembrarei de nada, não terei como te louvar, não terei como te agradecer, não terei como testemunhar a ti. Senhor, não me deixe ir para o sepulcro, socorre-me. O salmista se apresenta como alguém que está cansado, que aqueles dias eles se repetem. Então ele não está por um sofrimento momentâneo, ele está por uma coisa que está se repetindo, porque no versículo ele diz assim: ele já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Quando ele usa essa expressão, nadar a minha cama, e ele traz logo em seguida: molhe o meu leito com as minhas lágrimas. É alguém que até mesmo já para chorar está difícil, ele já não consegue mais ter um lugar onde ele consiga dormir, ele consiga sossegar. E é interessante, né? É interessante porque é um salmo que tem essa força, porque é um reconhecimento de fraqueza, é um reconhecimento que ele diz, e tudo isso, e o interessante é que ele fala o seguinte: ele traz tudo isso e ele traz uma fonte do que tem consumido ele, porque no versículo 7 ele diz assim: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Aqui o salmista ele está se mostrando tanto porque o coração
porque ele já olha para a vida com indiferença, ele já olha também para o seu próximo com indignidade, mas talvez ele também queira dizer aqui que ele se sente magoado, porque nesse momento, de tanto ele clamar por socorro, de tantas lágrimas, de tanto sofrimento, de tanta dor e de tanto clamor ele, e aparentemente o Senhor não está ouvindo ele, já que aquilo se repete corriqueiramente, diuturnamente na vida dele, ele se encontra tanto de mágoa, por um lado, pelos seus inimigos, pela posição dos inimigos, e talvez até mesmo pelo silêncio do Senhor, algo como o próprio Jó fazia. Mas, o final de tudo, é que ele diz que o Senhor já ouviu a súplica dele, e a oração dele é ouvida. Eu acho que esse é o propósito de todos nós, quando lemos um salmo desse, quando lemos essa esperança. É que, veja só, alguém que reiteradamente está em sofrimento, está angustiado, mas que no final ele tem a confiança e diz assim: o Senhor aceitará a minha oração. Então fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que as nossas orações, que as nossas súplicas, os nossos lamentos sejam acompanhados pelo Senhor e principalmente que sejam aceitos para que a sua mão misericordiosa possa nos socorrer. Que Deus nos cuide, meu irmão.